Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 19 de abril, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola adverte que não vai permitir que o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos interfira na decisão do Tribunal de Comarca de Luanda, que autoriza a reabertura dos templos no país. 7 anos após a sua criação, o Tribunal Penal Especial na República Centro-Africana vai julgar o seu primeiro caso a partir desta terça-feira. Os timorenses foram chamados às urnas esta terça-feira para escolher o presidente do país numa eleição disputada entre o vencedor do Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, e o chefe de Estado cessante, Francisco Guterres Luolo. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Mussali Chili. O jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. Começamos com a atualidade na África lusófona. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola adverte que não vai permitir que o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos interfira na decisão do Tribunal da Comarca de Luanda, que autoriza a reabertura dos templos no país. A IURD diz que o INAR não tem legitimidade para falar do futuro da Igreja, visto que é uma providência cautelar que pesa sobre a instituição. O relato é de Luanda com o nosso correspondente Francisco Paulo. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, Alberto II, acusa o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos de chamar a si a decisão de quem vai liderar os templos da Igreja ao repetir o acordo do Tribunal Provincial de Luanda. Falando esta terça-feira em conferência de imprensa em Luanda, o religioso classificou a atitude daquele órgão como um insulto aos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Para Alberto II, depois do julgamento de alguns responsáveis que pôs fim ao litígio que opunha a liderança angolana e a brasileira, a Igreja passou a ser una e indivisível. Não cabe o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos tomar tal decisão, pois há uma providência cautelar. Não aceitaremos mais que venham os nossos templos com violência, que venham os nossos templos com turbulência, porque nenhum dos templos que estão em nossa posse serão tomados. E nós assim acreditamos que a justiça foi feita. Esperamos que todos os intervenientes e todas as instituições do nosso Estado respeitem, por favor, a decisão do tribunal. O tribunal decidiu a restituição e a reabertura de todos os templos, e é assim que foi feito, e é assim que será. Francisco Paulo, Luanda, RFI. O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou há dias que o seu executivo tem estado a trabalhar no sentido de levantar o embargo imposto há cerca de 40 anos aos produtos agrícolas da ilha de Santo Antão por causa da praga dos milpés, para o seu escoamento para as ilhas do Sal e Boa Vista. Na sequência deste anúncio, o Presidente da República disse que o embargo já foi levantado em 2010, faltando apenas a sua aplicação e a introdução de melhorias. Rui Semedo, líder do PICV, partido do Presidente José Maria Neves, considera que o governo cabeçado pelo MPD tem-se pautado por recuos neste dossiê. Esta questão, acho que houve avanços e houve recuos. Em 2010 teria sido tomada a decisão de levantar o embargo, criando as condições com mecanismos num centro localizado em Santo Antão, que é o chamado Centro de Expurgo e Tratamento, para criar as condições para que os produtos de Santo Antão, naquela fase, fossem levados para Boa Vista e para o Sal, que eram os 2 mercados mais importantes do turismo. Foram criadas as condições com investimentos feitos. Acho que o governo atual, desde que ganhou as eleições, recuou nesta medida, desativou o centro que existia e, portanto, recuou no tempo e não permitiu que a questão avançasse, e sem uma razão plausível. E, nesse aspecto, recoloca-se a questão, do ponto de vista do PICV, devem ser criadas todas as condições técnicas e também logísticas em Santo Antão para, digamos, o tratamento dos produtos e criação das condições fundamentais para que os produtos atinjam outros mercados sem pôr em risco as agriculturas dos outros pontos do território nacional. Rui Semedo, líder do PICV, entrevistado por Liliana Henriques.
Os 11 arguidos, alvo de um pedido de arresto preventivo de bens no caso das dívidas ocultas em Moçambique, embargaram a ação do Ministério Público, apontando diversas ilegalidades, disse à Lusa um dos advogados da defesa. A Reserva Especial do Niassa, no norte de Moçambique, vai voltar a receber turistas depois de ter suspendido visitas na sequência de ataques armados entre dezembro e janeiro, disse hoje a fonte do governo da província do Niassa. A Reserva Especial do Niassa é a maior área protegida em Moçambique. O Fundo Monetário Internacional estimou hoje que o crescimento económico na Guiné-Bissau em 2021 tenha acelerado para 5%, mas as perspectivas para 2022 são mais incertas devido ao aumento de preços provocado pela guerra na Ucrânia. O presidente do Tribunal Penal Internacional, Piotr Ovmansky, pediu hoje à Guiné-Bissau para aderir ao Estatuto de Roma, tratado fundador daquela instância criminal. Segundo o juiz, o presidente guineense prometeu fazer consultas para dar uma resposta ao convite feito. Prosseguimos com a atualidade no continente africano. 7 anos após a sua criação, o Tribunal Penal Especial na República Centro-Africana vai julgar o seu primeiro caso a partir desta terça-feira. Os acusados são antigos elementos do grupo 3R, perseguidos por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mais pormenores com Cristiana Soares. É o grande dia do Tribunal Penal Especial na República Centro-Africana. 7 anos após a sua criação, a instituição dá início ao primeiro julgamento. Issa Saleh Adoum, Tahir Mahamat e Osman Iuba, 3 elementos do grupo 3R, regresso, reclamação e reabilitação, são os 3 primeiros réus acusados de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade cometidos em maio de 2019. Em dezembro do ano passado, na primeira audiência pública, a Câmara Preliminar do Tribunal rejeitou os recursos dos 3 réus e enviou o caso para julgamento. As ONGs de defesa dos direitos do homem congratularam-se com este importante passo para a luta contra a impunidade na República Centro-Africana e veem neste julgamento um teste à solidez do Tribunal. Esta jurisdição híbrida, composta por magistrados locais e internacionais, tem por mandato investigar e julgar violações graves de direitos humanos cometidas no país desde 2003. Este primeiro julgamento é um passo decisivo para recuperar a credibilidade do Tribunal, manchada por acusações de falta de transparência e de independência. Maputo 105 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. Os timorenses foram chamados às urnas esta terça-feira para escolher o presidente do país, numa eleição disputada entre o vencedor do Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, e o chefe de Estado cessante, Francisco Guterres Luolo. Mais pormenores com Nédia Ribeiro. Os eleitores começaram a votar nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, numa eleição que vai dar a conhecer o nome do próximo chefe de Estado do país. Na corrida está o ex-Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, que venceu a primeira volta a 19 de março com 46% dos votos, contra 22 obtidos pelo atual presidente Francisco Guterres Luolo. Esta manhã, depois de exercer o direito de voto, José Ramos Horta disse aos jornalistas que, se vencer a eleição, vai abrir o diálogo com os partidos políticos, nomeadamente com a Fretilin, do atual presidente Guterres, para trabalhar em conjunto para manter a estabilidade e a paz em Timor-Leste. Por seu lado, Francisco Guterres Luolo prometeu garantir a estabilidade nacional e respeitar a missão do presidente, que é inseparável da Constituição. Os 2 candidatos comprometem-se ainda a respeitar os resultados eleitorais, que devem ser conhecidos nos próximos dias. Timor-Leste continua a sofrer as consequências da pandemia de Covid-19 na economia. Segundo o Banco Mundial, 42% da população vive na pobreza. Segundo as informações recolhidas, neste momento José Ramos Horta lidera com ampla vantagem na segunda volta das eleições presidenciais em Timor-Leste, com mais de 61% dos votos, contra os 39% de Francisco Guterres Luolo, quando estão contados cerca de 1/3 dos votos. No Brasil, responsáveis do Ministério da Agricultura brasileiro disseram à Lusa que o país está a aumentar o seu portfólio de vendedores de fertilizantes para colmatar as sanções impostas à Rússia e à Bielorrússia devido à invasão da Ucrânia. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt, nas redes sociais Facebook ou Twitter. Basta procurar RFI Português. Até breve.